Ora, maravilha. Tendo falado de todos esses pontos com vocês, eu penso que cheguei num estágio onde eu estou bem satisfeito com a nossa aula para agora. Eu, logicamente, não falei tudo o que eu gostaria de falar, muito por conta das apostilas que eu mandei para vocês. Então eu gostaria que vocês fizessem a leitura dessas apostilas. Inclusive, assim que eu acabar de fazer essa gravação, eu vou jogar mais uma lá no grupo que trata mais dessa questão histórica. E o que eu quero colocar para que a gente possa encerrar bem esse nosso encontro? Veja, na educação do trívio, do quadrívio, como na educação em geral, o principal agente da educação não é o professor, então não sou eu. E graças a Deus que não sou eu, porque eu também estou aprendendo junto com vocês. Também estou tentando entrar nesse processo de transformação da minha vida, de transformação da minha mentalidade, aquisição de conhecimentos. Mas uma coisa que eu sei de fato e que a leitura dos materiais do Trivium só confirma, é que o principal agente da educação de fato é o aluno. Não como o Paulo Freire vai dizer, mas claro que ele é o principal porque ele é um material onde o professor vai tentar imprimir o conhecimento. Então você imagina que você vai tentar escrever numa pedra. Muito difícil. O material correto para escrever é o papel. Então tá aqui o papel, tem algumas pequenas anotações que eu fiz. Então esse é o material correto. O professor ele pode ser no máximo uma boa caneta. Essa caneta, por exemplo, aqui eu acho uma maravilha. Mas se o material onde a gente vai escrever não for bom, a gente não consegue. Então é responsabilidade de vocês se tornarem um bom material para que aquilo que é falado, onde quer que vocês escutem, caia em terra boa. Senão não vai adiantar. Os melhores professores não conseguem. Não que eu seja dos melhores, tá? Mas está dizendo que mesmo se a gente tivesse os melhores professores, eles não conseguiriam. Se a gente não fizer esse esforço pessoal de conversão, para que eu me torne uma terra boa. Então, se eu pudesse resumir tudo que a gente colocou aqui, a educação medieval, sem entrar na metodologia do Trivium e do Quadrivium, eu não me sinto capacitado para fazer isso nesse momento, mas pelo que eu já pude enxergar, é você criar todo um ambiente e todo um conjunto de práticas que favoreçam a criação de um bom material humano. Então a gente sabe que a graça supõe a natureza. Deus ele dá a graça para todo mundo, mas tem gente que infelizmente não presta. Ninguém presta, mas tem gente que é mais emprestável do que a média, digamos assim. Então, para que eu possa corresponder à graça e ao insumo educacional, tudo na minha vida precisa concorrer para isso. E aí sim, a República, que essa sim eu li com bastante profundidade, e uma obra que eu admiro muito, o Platão já fala disso à exaustão. Todo o meu ambiente ele precisa favorecer a educação. Então passa pela arquitetura, passa pelos lugares que eu frequento, passa pelas músicas que eu escuto, passa pelas conversas que eu tenho, passa pelas pessoas com as quais eu convivo, passa até pelo meu ambiente de trabalho. Esse é um pouco mais difícil de mudar, né? Porque a gente precisa do leite do nosso filho. Mas eu lembro que Confúcio dizia justamente isso. Se você puder, você não deve sequer trabalhar para alguém que não tenha essa mesma convicção que você. Porque essa pessoa, por ser teu superior hierárquico, pela convivência e pelo controle que ela exerce no ambiente e na atmosfera do lugar onde você trabalha, um pouco dessa mediocridade vai passar para você também. Então, tudo isso a gente precisa começar a pensar. O meu ambiente de trabalho, o meu ambiente doméstico, a organização dos móveis, o tipo de imagem que tem na minha casa, o tipo de música que eu escuto, os lugares que eu frequento, o desenho urbano da minha cidade. Uma das razões pelas quais eu quero me mudar é isso. Infelizmente, a minha cidade é feia, gente. A maioria das cidades do Brasil são feias,
Mas Manaus é especialmente feia porque ela cresceu rápido demais, da década de 70 para cá, e não teve como você fazer um planejamento urbano adequado. Então Manaus é uma cidade feia, e a feiura do exterior ela vai passando para cá. Como a feiura de uma música ruim vai passando para cá. Então tudo isso a gente precisa mudar. E para não dizer que não falei das flores, a gente vai terminar mais ou menos no mesmo ponto onde a gente terminou da última vez, que é falando de mais uma criação desse ambiente, que foi a criação da universidade. E quando eu falo do Papado Universal, quando eu falo das cruzadas, quando eu falo da Ordem dos Frades Itinerantes e quando eu falo das universidades, tenham em mente que essas 4 realidades são continuidades, por um lado, mas rupturas por outro, com relação à organização social que estava colocada anteriormente. E essa ruptura e essas mudanças enquanto ruptura, não enquanto continuidade, mas enquanto ruptura, são as que vão causar a derrocada da sociedade cristã medieval e vão trazer a gente onde a gente está hoje. Então tudo vai ter a sua dose de responsabilidade. As cruzadas, os frades, as universidades e o próprio Papado Universal. E aí, claro, isso aí são cenas dos próximos capítulos. Agora sim, eu acho que a gente já tem um tempo de aula digno do esforço de vocês. Fica sempre o meu carinho, mesmo à distância, o pedido de perdão pelas imperfeições do professor e que Deus possa nos abençoar. Depois o Fábio conduz aí uma oração legal com vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.